Boa noite, gente. Tudo bem? Aqui quem fala é Elder. Espero que todos estejam aí empenhados no estudo. Já estamos aí nas últimas aulas, aula de revisão, né? Esse aulão aí que vai envolver alguns assuntos bem bacana para o vestibular. E eu fiquei responsável para falar com vocês o ciclo menstrual. É um assunto que no Enem não tem tanta frequência, mas não é por causa disso, mais uma vez, que pelo fato de não ter tanta frequência que a gente não vai estudá-lo. Às vezes esse ano vai que cai, ninguém sabe, ninguém tem bola de cristal. E aqui nos vestibulares de São Paulo ele costuma cair de vez em quando. E é um assunto interessante também para a vida, né, gente? Vocês agora ingressando na vida sexual, é bom saber o ciclo menstrual feminino, quando que a menina vai acabar ovulando, como que funciona o anticoncepcional, isso é para a cultura mesmo de vocês. Tá joia? Então o ciclo menstrual nada mais é do que uma interação hormonal. Envolve aí 4 órgãos, só coloquei 3 órgãos aqui para vocês, que o quarto órgão é o hipotálamo. O hipotálamo a gente vai ver isso só no terceiro grau, quem for para a área de biológicos vai ver isso na faculdade. A gente já tem bastante coisa para estudar, então não vamos querer complicar ainda mais. Vamos deixar o hipotálamo de lado. Só de curiosidade ele também está envolvido nisso aí. Mas para vocês é só hipófise, ovário e útero. O ciclo em média ele dura em torno de 28 dias, podendo variar de entre 21 até 35 dias. O primeiro órgão a gente vai falar vai ser a hipófise, que vocês acho que viram quando tiveram um sistema endócrino. É uma glândula situada na base do encéfalo, que era dividida em adenohipófise e neurohipófise. Produz inúmeros hormônios. Nós vamos nos atentar ao FSH e ao LH apenas aqui. Os ovários, que são as gônadas das mulheres, né, as gônadas femininas, que vão produzir as células sexuais, no caso, os óvulos. Eles ficam ligados aqui no endométrio por este ligamento, o ovário direito e o ovário esquerdo. E por fim o útero, que é esse órgão maior, em que o local que vai ocorrer toda a gestação, né, o desenvolvimento do embrião, até virar feto e depois vir ao nascimento. A gente só tenta aqui, vamos guardar essa questão do endométrio. O que é o endométrio, Helder? O endométrio é a parede interna, né, o tecido interno que reveste internamente o útero, né, a cavidade uterina. E esse endométrio, ao longo do ciclo menstrual, ele vai se expandir, vai ficar bastante frondoso, né, vai ficar bastante capilares sanguíneos, vai ficar bem espesso para que ele venha receber o ovo, né, a célula ovo, o embrião, como se fosse um ninho, ele vai abraçar aquele embrião para depois vir a desenvolver. Tudo bem? E depois, no final do ciclo, caso não ocorra a fecundação, esse endométrio vai perder toda essa camada que ele adquiriu, que vai conhecer, que é o tal da menstruação, que é conhecido como a descamação do endométrio. A gente vai ver cenas dos próximos capítulos aí. Então, hipófise. Vamos ver os 2 hormônios que são conhecidos como hormônios gonadotróficos. O que é gonadotrófico? Vem do latim trófos, que é trofia, né? Que é afinidade por. Então esses hormônios eles têm afinidade pelas gônadas, então eles têm afinidade pelo ovário. Então o primeiro é o FSH, que também é conhecido como folículo estimulante, hormônio folículo estimulante. O papel dele é estimular, o nome já fala, né, gente? Estimular o folículo ovariano. Vocês vão ver no próximo slide que vai ser o folículo. E também tem o hormônio luteinizante, também conhecido como LH, que vai permitir a ovulação. Então aqui no ciclo, percebam, primeiro dia, mais ou menos no meio do ciclo, 14º dia, ocorre o pico do LH e um pico menor de FSH. Nesse pico do LH que vai propiciar a ovulação. E depois eles vão ficar em baixas concentrações, praticamente nulas, ao longo do término do ciclo. Ovário, gônada feminina. Quando a menina nasce, né, gente, ela vai nascer com muitos folículos, em torno de 300 mil, 400 mil folículos. É coisa pra caramba.
E quando ocorre a menarca, que vai ser a primeira menstruação, aí que vai começar o período fértil, varia isso nas meninas, né? 9, 10, 11 anos, isso é muito variável. Então a menarca ela vai começar a liberar 1000 folículos por mês. Só que apenas um folículo vai vingar, vamos dizer assim, né? E vai vingar porque esse folículo ele vai receber, ele vai ter mais receptor aí do FSH, que é o hormônio folículo estimulante que é provindo da hipófise. Então esse folículo ele vai se desenvolver ao longo do ciclo. Percebam aqui, ó, ele está bem pequenininho e vai se desenvolver, tá? A ponto de ele vir a estourar ou se romper e liberar o ovócito secundário, que vocês acabaram de ver com patela em gametogênese, que eu não libero o óvulo, e sim o ovócito secundário, que ele está na segunda meiose, e depois que vai se transformar aí em óvulo para se juntar com espermatozoide e me dar origem à célula ovo ou embrião. Então aqui, ó, a ação do LH faz com que venha a estourar ou romper esse folículo, que após o seu rompimento ele vai dar origem ao corpo lúteo, também conhecido como corpo amarelo. Vou falar para vocês que o corpo lúteo amarelo ele vai produzir estrógeno e progesterona, muita progesterona e um pouco de estrógeno. E caso não ocorra a fecundação, esse corpo lúteo ele vai definhar ao longo, no final do ciclo, dando aí o surgimento do corpo albicans, ou também conhecido como corpo branco, né? Ele vai acabar cicatrizando, vai ficar uma pequena cicatriz no ovário. E a hora que ele chega nesse ponto, que ele se regride bastante, ele não vai produzir mais estrógeno e progesterona. E nisso vai ocorrer a menstruação. E por fim, antes de a gente englobar a hipófise, o ovário e o útero, vamos falar dos hormônios ovarianos. São os dois, estrógeno e progesterona. Percebam, o estrógeno, as funções dele, ele vai estimular a produção de LH. Quando a gente estimula, né, a palavra estimular em sistema endócrino, quando envolve hormônios, a gente fala muito em feedback. Então, se está estimulando, é feedback positivo. Se está desestimulando, vai ser o feedback negativo. Então, o estrógeno vai estimular com que a hipófise produza mais LH. E quando vai ter aquele pico que eu mostrei para vocês, que vai ocorrer a ovulação. E não só isso, o estrógeno ele vai promover o espessamento do endométrio. Vai ter a formação de vários capilares sanguíneos, vai ficar bem frondoso, né, para receber muito bem aí o embriãozinho. Tá? E por fim a progesterona, que é um outro hormônio ovariano, que ele tem um papel de manter o endométrio frondoso, manter o endométrio espessado, tudo bem? E ele também estimula a queda de FSH-LH. Ele já vai fazer o quê? Então, um feedback negativo. Por que ele vai fazer isso? Para que não ocorra, né, o recrutamento de um outro folículo, porque eu estou no primeiro ciclo, né, ovariano, então, ciclo menstrual, desculpa. Então eu já estou com um folículo ali recrutado, ele já aumentado, né, estimulado. Aí eu vou ter, ao longo desse ciclo, o estímulo de um outro folículo, vai ficar uma loucura, isso é impossível, né? Então, por isso que a progesterona promove o feedback negativo do FSH-LH para que não ocorra, né, o estímulo de um outro folículo durante o ciclo, apenas de um folículo só. Aí agora sim, estamos englobando tudo. Agora eu espero que vocês compreendam melhor. Tudo se inicia pela hipófise, que eu falei para vocês, com os hormônios FSH, vai começar, né, a estimular o folículo lá no ovário, tem um folículo, vai começar a crescer. O folículo crescendo vai produzir estrógeno, que também é conhecido como estradiol, que é o estrógeno mais conhecido na mulher, o estradiol. E o estradiol, ou estrógeno, ele vai fazer, né, o tal do feedback positivo, o estímulo para que a hipófise produza o LH. Então, muito estrógeno estimula a hipófise a ter muito LH. Tendo muito LH, ocorre a
ovulação, o rompimento do meu folículo ovariano, tá? A liberação do meu ovócito secundário. Nisso começa a formação do corpo lúteo, o corpo amarelo, que ele vai produzir, como eu falei para vocês, muita progesterona e um pouquinho menos de estrógeno. Essa progesterona vai inibir, né, pelo feedback negativo, a produção de FSH-LH. Percebam que está baixa a concentração de ambos hormônios, tudo bem? Para que não ocorra um novo estímulo de um outro folículo, tudo bem? E por fim, se caso não ocorra a fecundação aqui no 14º dia, que é o encontro do espermatozoide com o óvulo, esse folículo, o corpo lúteo, ele vai se definhar, a regredir até o ponto de gerar o corpo albicans ou corpo branco. Ele não vai produzir mais estrógeno e progesterona. Isso, a progesterona que mantinha, né, o endométrio, percebam, o endométrio no começo do ciclo, ele é bem estreito, começa a aumentar estradiol, que o estradiol ele vai promover o espessamento do endométrio, vai ficar bastante espesso, a progesterona vai manter esse espessamento, e a hora que cai a concentração de progesterona e estrógeno, não tem mais como manter no caso, endométrio, ele espesso. Então ele vai começar a se descamar. Então ele começa o quê? A liberar células, que vai ser aqueles borrões que as meninas têm quando começa a menstruar, e o sangue é porque esses capilares que estavam aqui presentes na parede espessa do endométrio, eles começam a se romper. E a hora que rompe o capilar, o que acontece? Libera sangue. Então menstruação nada mais é que o endométrio, células do endométrio, que é aquela borra, e o sangue são os capilares rompidos que liberam o sangue, né? Então, menstruação é a descamação do endométrio junto com o sangue. Tudo bem? Só de curiosidade, gente, a temperatura da mulher acaba variando em torno de uns 0,3, 0,5 graus. Aí. A mulher ela tem a temperatura normal de 36,6, 36,7. E quando ela vai ovular, vai para 37,2, ela fica um pouco mais quente. Por que disso? Porque a progesterona que aumenta aqui, tem efeito termogênico. Só de curiosidade, tá bom? Depois a temperatura da mulher volta a baixar porque cai a progesterona, não tem mais o efeito termogênico. Fecundação. Peguei esse mesmo slide da aula que eu dei para vocês de embriologia. Então, coisa rápida, que vocês já viram. Aqui, ó, o ovário, falei para vocês, então tem aqui o desenvolvimento do corpo lúteo, né? Primeiro do folículo, depois do corpo lúteo, até a liberação aqui do ovócito. Ele vai ser capturado pelas fímbrias da tuba uterina, e na tuba uterina ocorre, né, o encontro do espermatozoide com o óvulo. E aí vai formar o zigoto, que depois de 5 dias vai acabar chegando até aqui o endométrio, onde ocorre a nidação. Então, após 5 dias, o embrião vai ficar ali alojado no endométrio, que o endométrio, que eu falei para vocês, vai estar bastante frondoso, né, bastante espesso. E nisso, quando ocorre a tal da nidação, a placenta começa a se desenvolver. E logo de cara ela já vai produzir a tal da gonadotrofina coriônica, que é o tal do hormônio da gravidez. É aquele hormônio quando a menina, acho que eu estou grávida, vai na farmácia e faz aquele teste da urina e dá positivo, batata. Ali é bem provável que esteja grávida. Por quê? Esse hormônio ele só vai estar presente quando ocorre a fecundação. A placenta produz a gonadotrofina. E qual que é o papel da gonadotrofina, que é o HCG, né? Beta-HCG? É manter o corpo amarelo produzindo estrógeno e progesterona. Lembra que eu falei para vocês, caso não ocorra a fecundação, o corpo amarelo ele vai regredir até virar corpo branco? Aqui não, a gonadotrofina, o HCG, vai manter esse corpo amarelo estável, produzindo estrógeno e progesterona. Porém, ao longo da gestação, quem que vai produzir a maior parte de progesterona e estrógeno vai ser a própria placenta. Por fim,
Só uma pitada aí, anticoncepcional oral, para vocês terem uma ideia, né, o famoso comprimidinho aí que as meninas tomam todos os dias. Então, o anticoncepcional, ele tem dois tipos, só progesterona ou combinado, que é estrógeno mais progesterona. Então, é um comprimido com hormônios, tudo bem? E por que tem o estrógeno e a progesterona, Helder? Lembra que eu falei para vocês que a progesterona ela vai fazer um feedback negativo para produção de FSH e para produção de LH? Então, vai inibir, né, a produção de FSH e LH. Logo, eu não tenho o desenvolvimento ou recrutamento de folículos. Se eu não vou ter o desenvolvimento de um folículo, ele não vai estourar, ou não vai se romper, que é a tal da ovulação. Então, o anticoncepcional nada mais que ele impede a ovulação. Legal? É basicamente isso. Por fim, só um exercício para vocês terem ideia de como cai isso no vestibular. FUVEST 2004. Foram feitas medidas diárias das taxas dos hormônios LH, FSH, estrógeno e progesterona no sangue de uma mulher adulta, jovem, durante 28 dias consecutivos. Os resultados são mostrados no gráfico abaixo. Os períodos mais prováveis de ocorrência de menstruação e ovulação, respectivamente, são... Então, lá. Os hormônios hipofisários, que são os gonadotróficos, que eu falei para vocês, né? Tem atrofia das gônadas, e os hormônios ovarianos. LH, FSH. Lembra que eu falei para vocês na ovulação tem um pico de LH? Olha lá, o pico de LH, o que ele quer? Ovulação. Pô, fácil, gente. Então, percebam, letra A, né? Então, já coloco aqui, ó, A. Então, eu tenho a alternativa C ou E. Beleza. Menstruação. Menstruação quando que é? É quando cai, quando tem o tal do corpo amarelo, que ele não vai produzir, desculpa, o corpo branco, ele não vai produzir progesterona e estrógeno, que é a regressão do corpo amarelo. Entendeu? Se eu não tenho mais estrógeno e progesterona, o endométrio ele vai acabar descamando, que é a tal da menstruação que eu expliquei para vocês. Quando é que eu não tenho aqui estrógeno e progesterona? E ou F. Então vamos ver. E, que é a menstruação, e a ovulação. Letra E. Legal, gente? Que vocês continuem vendo o aulão aí. Espero que estejam gostando. E acho que a gente tem mais uma aula depois ainda de revisão.